nosso principal foco nessa apresentação, nesse workshop, é mostrar para vocês como vocês devem se preparar para o SST em 2023, tá? Aqui nos nossos slides, nós iremos falar sobre diversos temas, né, voltados para a área do SST, que se trata dos programas e laudos, né? A gente tem ali o LTCAT, o PGR, o PCMSO, tá? Os eventos do E-Social, que seria o 2210, que é voltado para a CAT, 2220 para aqueles exames periódicos, né? E também o 2240, que é onde a gente vai demonstrar ali o risco do nosso ambiente de trabalho, tá? Também iremos abordar o PPP eletrônico. Em 2023, agora, a partir de janeiro, do dia 1º de janeiro, né? A gente vai ter um encerramento daquele antigo PPP em papel, tá? E também vamos falar sobre as multas que poderão ser acarretadas devido à não entrega das obrigatoriedades mesmo, né? Do SST. O que acontece? Hoje, a gente pensa muito, quando fala de SST, que é uma coisa voltada só para a clínica de medicina do trabalho, que só eles que têm que ter essa informação, que nós, do departamento pessoal, não precisamos nos preocupar com nada disso. Porém, a gente tem que estar sempre antenado nas informações lá da clínica e como essas informações vão estar impactando na nossa geração de folha. Essas informações poderão gerar, sim, notificações extrajudiciais, aquelas que chegam lá no ECAC e não deixam a gente abrir o perfil da DCTF Web, que fica lá impedindo até a gente ler. Então, assim, isso vai impactar muito na nossa vida e, assim, daqui para frente é um trabalho em conjunto, departamento pessoal e medicina do trabalho. No decorrer da apresentação, vocês vão ver, né, que informações que a gente envia na folha de pagamento levam informações também do SST. Então, a gente precisa se atentar muito para isso. A gente começa sempre falando, né, dos laudos, né, que são as informações que são geradas pela Clínica de Medicina do Trabalho, e essas informações são transmitidas lá para o E-Social. O que a gente tem que ter em mente é que, primeiro, a gente não envia, não é o LTCAT, não é o PGR, no caso do trabalhador rural, né? Não é o PGR-PR, nem o PCMSO. A gente não vai enviar essa documentação. O que a gente vai enviar são dados desses documentos através dos eventos do E-Social. E quem está obrigado a enviar, né, Ana Paula? Todo mundo tem que enviar? Sim, todas as empresas devem enviar os eventos do E-Social, referente a SST, quando estas tiverem um funcionário CLT registrado. Então, vamos colocar como exemplo assim, Ana Paula, eu sou uma empresa e só o sócio é registrado nessa empresa e ele recebe prolabore. Eu sou obrigado a transmitir o E-Social? Não, não sou obrigada a transmitir o E-Social nesse momento. Por que que eu não sou obrigada? Porque ele não tem um vínculo de CLT, ele não tem um vínculo de INSS, ele não gera informações previdenciárias. Então, se a empresa tem só um sócio registrado, ela não precisa transmitir essas informações. A Tatiane Mendes mandou aí com relação aos terceirizados, né? Muita gente tem dúvida quanto a isso. Então, se você tem um terceirizado trabalhando dentro da sua empresa, o que que você tem que fazer? Você vai enviar informação, né, comunicar à empresa de qual você contratou esse serviço, que essa pessoa está localizada no ambiente tal e que ele está exposto a tais agentes nocivos. Então, a obrigatoriedade, quando a gente fala dos serviços terceirizados, é da empresa que está prestando serviço para você. Mas cabe a você, como empresa que está tomando esse serviço, passar as informações do seu ambiente para a empresa lá inicial, do fluxo, ok? E nesse caso aqui também, gente, entra a questão do estagiário, tá? O estagiário não precisa de ser transmitido para o E-Social. Porém, se você desejar, se você quiser enviar a informação, o manual da E-Social deixa muito claro, né? Você não é obrigado a enviar. Mas se você quiser fazer um exame admissional lá no estagiário, para se resguardar de qualquer coisa, você pode fazer. É por isso que no contrato do estagiário é obrigatório ter o seguro de vida para ele, porque qualquer coisa que acontecer, ele não vai estar segurado pelo INSS, não. Ele vai estar segurado pelo seguro de vida que você fez para ele. Então, por isso que é muito importante a aplicação do seguro de vida, tá bom? Pode ir lá, Luiz, vamos seguindo.
referente aos eventos, né, do E-Social. Muita gente tem dúvida em quais eventos a gente deve transmitir para o portal em relação à segurança do trabalho, né? Primeiro evento aqui nós temos o 2210, que nada mais é do que a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, tá? Quem está obrigado, assim como a Ana falou, todas as empresas que possuem ao mínimo, no mínimo, um funcionário, tá? Para a emissão dessa CAT, pessoal, hoje é obrigatório ter o atestado. Então, sem o atestado, né, do acidente ali de trabalho, você não consegue fazer a emissão mais, tá bom? O prazo de envio seria até o primeiro dia útil seguinte, 24 horas, né, a ocorrência, ou imediatamente em caso de óbito, tá? Você pode falar mais um pouco sobre isso para a gente, Ana, por gentileza? Vamos lá, né? A CAT, até recentemente, né, ela estava sendo transmitida pelo portal lá do CAT Web. O que era o CAT Web? Era um portal onde todas as empresas poderiam enviar as informações a partir dali. E existia lá na época do CAT Web a CAT parcial, né, que a gente utilizava muito. Então, o que acontece? O funcionário sofreu um acidente hoje. O que determina lá a ANR? Que seja comunicado até o dia seguinte. Então, vamos supor que esse funcionário teve que ir para o hospital e ainda não saiu um atestado. Antigamente, a gente podia mandar a CAT parcial. Hoje, não. Hoje é obrigatório ter o atestado médico. Isso quer dizer que eu vou ser multada se o funcionário não me mandar o atestado? Não. Por quê? Se você não tem a informação para transmitir, você ainda não tem a obrigatoriedade. Então, aquele prazo de um dia, ele começa a contar a partir do momento que você recebe o atestado. Aí vamos supor que eu recebi o atestado hoje e eu sou transmitida daqui 3 dias. Ana, eu vou ser multada? Gente, não é assim também. Você só pode ser multada se tiver algum procedimento administrativo. Sindicato que gosta muito de fazer isso, né? Vamos supor assim, um funcionário passa lá no sindicato e fala assim, olha, não abriram a CAT para mim. O sindicato faz o quê? Faz uma manifestação junto ao Ministério do Trabalho para que você seja notificado. A partir do momento que você foi notificado e você não enviou a CAT, aí sim você pode ser multado. Agora sim, você recebeu hoje o atestado. Um dia útil começa a contar a partir de amanhã. Então, no próximo dia útil, você tem que fazer a transmissão dessas informações. A mesma coisa quando a gente fala de um óbito relacionado, né, à doença do trabalho ou alguma coisa do tipo. Com relação à CAT, tem uma coisa assim que a gente sempre fala, né, que os clientes até brigam um pouquinho com a gente pelo seguinte. A CAT, hoje em dia, a gente não gera imediatamente aquele relatório que a gente gerava antes lá no CAT Web. Por quê? A gente transmite a informação pelo E-Social, depois que a gente transmitiu a informação pelo E-Social, vai gerar o número do recibo. Gerou o número do recibo, com esse número, você joga nessa telinha aqui, que é lá do CAT Web, você vai na aba de relatórios, você consegue consultar a CAT pelo número do recibo, pelo número da CAT gerada, ou por essas informações aqui abaixo. Então, você consegue gerar o relatório e enviar para o funcionário, ou ele mesmo, com as informações do tipo do empregador, o CNPJ do empregador, o CPF dele e a data do acidente, ele também consegue gerar. Tem algumas perguntinhas aqui já, vou tentar responder para não acumular para o final, ok? Deixa eu ver aqui. O Luciano perguntou, dia seguinte, porém dia útil. O que acontece? Se o acidente, a gente sempre fala do próximo dia seguinte, se esse dia não for útil, é o próximo dia útil. Eu sempre levo um consenso assim, vamos utilizar o bom senso, é que nem quando a gente vai transmitir social, né? Ok, caiu no feriado, a gente não vai transmitir, não é no outro, a gente vai adiantar. Então, quanto antes a gente puder fazer, se a gente tem a informação, faça, não fique esperando, entendeu? Então, recebi o atestado hoje, eu faço hoje, envio hoje, tá bom? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui sobre esse tema, porque aí a gente já fecha tudo aqui. É isso mesmo, Luciano, isso mesmo que você falou. Se o acidente for na sexta-feira, o próximo dia útil vai ser lá na segunda. Mas o ideal é que você já tenha o atestado, você já tenha as informações, recebeu a informação naquele dia mesmo, manda a informação
imediatamente, comunique o quanto antes, isso é muito importante, tá bom? O pessoal está me pedindo umas bases legais ali, eu vou deixar meu e-mail aqui, pessoal. Se tiver alguma pergunta que eu pular ou não vir responder, pode me mandar no meu e-mail, porque aí amanhã, à medida do tempo, eu vou respondendo todo mundo, tá bom? Mas eu vou procurar responder todo mundo aqui. Perfeito, Ana. Falando novamente sobre os eventos, temos também o 2220, que é aquele monitoramento da saúde do trabalhador, tá? Novamente, todas as empresas estão obrigadas a transmitir o evento, tá? Qual que é o prazo de envio? Até o dia 15 do mês subsequente, salvo em caso de feriados ou finais de semana, conforme a Ana acabou de responder para a gente, tá? Então, por exemplo, o dia 15 vai dar no domingo, por exemplo, Luiz. Até na sexta-feira, no dia 13, a gente tem que fazer essa transmissão para não correr o risco de tomar nenhuma multa, tá? Quais são os tipos de exames? A gente tem, desculpa, o exame demissional, periódico, mudança de risco, no caso ali de mudança de ambiente, né, de trabalho, e o retorno ao trabalho. Lembrando que o evento S2220 será enviado no ato da admissão após o envio do 2200. Por que isso? A gente precisa que contenha no portal do E-Social a categoria do colaborador, no caso aí na maioria das vezes será 101, e também a sua matrícula. Então, com a matrícula, a clínica vai gerar o 2220, vai gerar o XML e encaminhar para vocês transmitirem ao E-Social. Ou, se caso a própria clínica estiver realizando esse processo, eles mesmos fazem a transmissão. Porém, igual eu falei, a ordem tem que ser 2200 para depois conseguir encaminhar o admissional, tá? No caso do demissional, é a ordem inversa. A gente encaminha primeiro o exame demissional desse colaborador para depois conseguir transmitir o desligamento dele. O 2299 será o encerramento do vínculo daquele colaborador com o seu empregador, tá? Periódico. Periódico, a gente tem algumas regras, né, de exames periódicos para aqueles colaboradores que estão expostos, né, agentes nocivos ou agentes que podem oferecer risco à saúde desse colaborador, no caso dos nocivos, etc. Então, a gente precisa transmitir também no período, tá? Então, o exame do Luiz Felipe, ele venceu no dia 20 de novembro de 2022. Eu tenho até o dia 15 de dezembro para fazer essa transmissão, tá? Se eu não transmitir, eu corro o risco de tomar uma multa sobre isso, tá? Ana, você pode explicar um pouco melhor para a gente sobre mudança de risco e a questão do retorno ao trabalho, por gentileza? Posso sim, mas antes, Luiz, a Mariana ela fez uma pergunta aqui que é muito boa sobre Certo. CAT, que eu esqueci de abordar. Se você puder voltar lá na parte da CAT, Claro, aquela com parte onde certeza. aparece o recibo, o que acontece? A pergunta da Mariana foi o seguinte: se o funcionário de outra empresa estava prestando serviço em minha empresa e se acidentou, qual a minha responsabilidade? O empregador, né, que é a empresa contratada, é obrigado a me passar informações da CAT? O que acontece? O empregado que é terceirizado se acidentou dentro da sua empresa. Então, ele está alocado naquele ambiente. Porém, a responsabilidade da transmissão da informação é da empresa que contratou, que tem um vínculo com ele, né? Que tem um vínculo trabalhista com ele. Então, a empresa que você contratou é que deve fazer a transmissão dessa informação. Aí você me pergunta assim, essa empresa é obrigada a me passar informação sobre a CAT? O que acontece? Quando você faz um contrato de prestação de serviço, na maioria das vezes você vira um responsável solidário pelaquela pessoa. Então, quanto mais informações você tiver e mais garantias você tiver que a empresa que você contratou está cumprindo com a legislação, melhor vai ser. Então, você sabe que um funcionário que é terceirizado se acidentou na sua empresa, peça para a empresa que você contratou, olha, vocês já fizeram a notificação do acidente ao trabalho? Vocês têm uma cópia para me repassar, só para me guardar junto com o contrato de prestação de serviço com vocês? Porque vocês podem fazer isso para se resguardar. Da mesma forma, quando a gente contrata uma conservadora, né, a gente costuma pedir relatório de RE para saber se está pagando, né, o FGTS certinho, o relatório de envio de informações para o E-Social, para saber se está pagando tudo certinho. Por quê?
nós somos responsáveis solidários por essa pessoa que está prestando serviço na nossa empresa. Porque se a Justiça do Trabalho não conseguir notificar aquela empresa que tem o vínculo trabalhista, ele vai notificar o responsável solidário. Então, a responsabilidade da transmissão é da empresa que tem o vínculo trabalhista. Porém, você pode cobrar. Dentro da CAT, né, tem a possibilidade dos legitimados prestarem informação da CAT. Então, vamos supor que a empresa que você contratou serviço não quer fazer a CAT. O funcionário ele pode, por ele mesmo, né, acionar o sindicato, acionar a Justiça do Trabalho para ser aberta essa CAT, ou você pode ir lá via CAT Web, continua aberto, né, a opção lá para a transmissão de CAT, porém, essa opção só está aberta para os legitimados. Quem são legitimados? A própria pessoa que se acidentou pode fazer a notificação de acidente, se a empresa não quiser fazer. Um dependente dessa pessoa que se acidentou também pode fazer a notificação. O sindicato, o hospital que atendeu essa pessoa também pode fazer essa notificação. Então, se a empresa não fizer, tem outros meios que podem ser feitos à CAT, tá bom? Mas a responsabilidade principal é da empresa. Bora lá, Luiz. Ficou claro, Mariana? Deu para entender? Que ótimo. Vamos lá. A parte de monitoramento, né? O Luiz falou da mudança de risco. Antes, né? Antes de abril desse ano, antes de sair a modificação da NR7, a gente falava muito que era mudança de função, né? Então, se o funcionário mudou de auxiliar administrativo para auxiliar financeiro, ele tinha que fazer um aso de mudança de função. Hoje em dia, não existe mais esse termo mudança de função. A gente trabalha com mudança de risco. Então, se eu era auxiliar administrativo e eu tinha só risco ergonômico, esse tipo de risco básico, e passei para auxiliar financeiro, eu não mudei meu risco. Então, eu não preciso de realizar o aso, né, de mudança de função mais. É só se eu mudar de risco. Então, vamos supor que hoje eu sou auxiliar administrativo, mas eu vou passar para o atendimento de telemarketing. Atendimento de telemarketing, né? Tem a obrigatoriedade da audiometria, então tem um risco diferente do que eu tinha. Então, nesse caso, tem que fazer o aso de mudança de risco, tá bom? E no caso do retorno ao trabalho, né? Acabou aquela questão do retorno ao trabalho da gestante, né? Porque até então eles consideravam a gestante uma pessoa doente, sendo que não é, ela só está afastada devido à licença maternidade. Então, após o final, ela pode retornar sem a necessidade, sem a obrigatoriedade de passar pelo exame de retorno ao trabalho. Retorno ao trabalho continua restrito a afastamentos superiores a 30 dias. Então, estou com afastamento superior a 30 dias, o funcionário está retornando à empresa, ele passa pelo aso de retorno ao trabalho para ver se ele está apto a voltar às suas atividades que ele desempenhava antes. O Davi fez uma pergunta aqui, que é a seguinte: e se a mudança for de auxiliar de administrativo para assistente administrativo, seria necessária a mudança de risco? Ele foi exposto a algum agente nocivo novo? Essa pergunta que você tem que se fazer. Mudou alguma coisa para ele? Se não mudou uma exposição, não precisa. Mas é sempre bom, quando ocorrem essas mudanças, entre em contato com a clínica de medicina. Fala assim, olha, eu estou mudando um funcionário de tal para tal função. É necessário fazer? Por quê? A sua clínica de medicina do trabalho, ela tem todos os seus cargos mapeados e todos os riscos relacionados a esse cargo. Então, eles vão ser a melhor pessoa para te falar se precisa fazer ou não, serão eles. Mas se não tem a exposição ao novo agente nocivo, não precisa, tá? Não precisa fazer o ASO, tá bom, gente? Mas depois, lá na frente, vocês vão ver que tem outros eventos que, quando eu mudo a pessoa só de função, que eu preciso transmitir. O exame de retorno ao trabalho não é superior a 15 dias, pois caiu no afastamento do INSS? Não. Se o funcionário, vamos supor, ficou 27 dias afastados, 15 dias pela empresa e os outros 12 dias pelo INSS, ainda assim são 27 dias
de afastamento. Então, ele ainda não precisa, não é obrigatório a fazer o exame. Mas se esse período, né, de afastamento começa a contar, gente, do último dia trabalhado, tá? Sempre lembre disso, afastamento começa a contar do último dia trabalhado. Por isso que a gente sempre manda lá para o INSS, né, aquela cartinha do último dia trabalhado. Então, é a partir desse dia que começa a contagem dos 30 dias. Passou de 30 dias, tem que fazer o retorno ao trabalho. Ai, Ana, o funcionário ficou afastado só 25 dias, mas eu estou vendo que ele não está bom para voltar. Liga para a sua clínica de medicina do trabalho e fala, olha, eu quero fazer um exame periódico só para ver se o funcionário está apto para trabalhar. Ele vai passar pela clínica de medicina do trabalho e o médico é que vai te falar se ele está apto ou não para exercer as atividades dele, ok? Vamos lá, Luiz, a gente tem bastante coisa aí pela frente, 22h40, assim, é um evento bem recheado, né? Exatamente. 22h40, gente, nada mais é do que são as condições ambientais do trabalho, né? Onde que aquele colaborador vai estar trabalhando durante o seu dia a dia. Obrigação, novamente, todas as empresas, tá? Ninguém está livre dessa obrigatoriedade. E também até o dia 15 do mês subsequente, tá? Também salvo em caso de feriados ou finais de semana, tá? O que compõe o evento de condições ambientais, né? O que está dentro desse layout? A informação dos ambientes, né? Então, o colaborador está trabalhando no escritório, ele está em home office, né? Os agentes nocivos, conforme a tabela do E-Social. Então, a gente vai ter informação de que o colaborador ele vai estar trabalhando com produtos químicos, né? Com detergente, por exemplo, com sabão em pó. Então, todas essas informações têm que estar presentes dentro desse preenchimento do XML, tá? Os EPIs, né, no caso ali daqueles colaboradores que trabalham em obras, né, a gente tem a obrigatoriedade do capacete, às vezes a luva, uma bota de proteção também, né? Em alguns casos, o protetor auricular. E o responsável técnico, que pode ser o médico, o engenheiro, etc., né? Aquele responsável que vai identificar as condições daquele ambiente, tá? Que vai levar essas informações para o E-Social através do 2240. Ana, gostaria de complementar algum ponto? Vou complementar e responder uma outra perguntinha aqui do Luciano. Maravilha. Ele perguntou assim, Ana, mas antes do retorno ao trabalho, o funcionário é obrigado a levar um relatório para o médico do trabalho, para só assim ser avaliado? O que acontece? Quando você liga na sua clínica ou você manda lá as informações pelo portal, né, de agendamento de consulta, eles vão te informar o que o funcionário vai ter que apresentar. Então, se ele estava afastado pelo INSS, ele vai ter que apresentar aquela cartinha do final do benefício ou algum laudo médico que ele tem. Quando o funcionário vai voltar da licença, né, você pode ter certeza que ele vai estar com aquela pastinha lá cheia de exames, cheia de laudo médico, para apresentar para o médico do trabalho. Então, assim, o que o médico do trabalho solicitar, o que a clínica solicitar, repassa para o funcionário, mas sempre deixa claro para o funcionário assim, olha, leva tudo que você tem aí sobre sua situação de saúde e apresenta lá para o médico do trabalho, porque é ele que vai avaliar, beleza? Com relação ao 2240, eu acho que assim, a maior dúvida, né, que todo mundo tem é sobre a declaração de inexistência de risco. Por quê? O 2240 é onde a gente vai informar os agentes nocivos. Então, o que acontece, né? A gente pode passar o slide, Luiz? Tá, joia. A gente fala muito, né, de como informar um agente nocivo que não consta na tabela. Para o E-Social, a gente só envia as informações que constam na tabela do E-Social, ok? Então, a gente tem uma tabelinha lá com todos os agentes nocivos que contam, né, como agentes nocivos que podem impactar a saúde do colaborador. Costuma muito acontecer, né, ainda mais com pessoas que trabalham com limpeza. Então, a pessoa trabalha com limpeza, está sempre muito próximo lá de detergente. O detergente, né, ele é conhecido assim como ácido sulfônico. Aí o pessoal vai lá e coloca no laudo da medicina do trabalho que o funcionário está exposto a ácido sulfônico. Só que o ácido sulfônico, por si só, ele não está presente no anexo 4,
que é que compõe essa tabelinha lá do E-Social. Então, se eu for transmitir essa informação, eu vou transmitir ele como outros agentes nocivos. Então, quando eu vou buscar o código lá no E-Social ou no seu sistema, eu vou buscar esse código, 0501001. Por quê? Ele está exposto a um agente nocivo, porém, esse agente nocivo, ele não está elencado no anexo 4, tá? Outra situação que a gente tem, pode passar aí, Luiz? É com relação, né, a como enviar a informação de ausência de risco, né? Então, vamos supor que você fez sua documentação e a medicina do trabalho falou assim, olha, você não é exposto a risco nenhum. Esse funcionário, nesse ambiente que ele está, ele não é exposto a risco nenhum. Então, você quer transmitir essa informação, o código que você vai colocar lá, né, para ausência de risco, para informar que esse funcionário não está exposto, é esse 0901001. Lembrando, pessoal, que o evento 2240, ele exige carga inicial. Mais para frente a gente vai falar disso. Então, lá em 10/1/2022, todo mundo já tinha que ter transmitido a carga inicial. Então, você já tinha que ter mandado todas essas informações para o E-Social. Ana, saiu a ANP lá falando que isso não é obrigatório. Não é que não é obrigatório mais, é que foi flexibilizado até o dia 31/12. Então, todo mundo tem até dia 31/12 para mandar a carga inicial do 2240 para o E-Social. E o 2240, ele é por colaborador, não é um evento para a empresa inteira, não. O 2240 é por colaborador. Então, eu vou mandar um 2240 para o funcionário Maria, 2240 para o funcionário José, 2240 para o funcionário João, porque cada um tem o seu ambiente que ele está exposto. Aí vamos lembrar daquela conversa que a gente teve sobre a mudança de função. Mudança de função, se não tem alteração de risco, não precisa fazer ASO. Mas se você mudou um funcionário de função, vamos supor que ele foi do administrativo para o financeiro. Se você tem um setor que chama, um departamento, né, um ambiente que chama administrativo e outro financeiro, você vai ter que mandar o 2240 desse funcionário, tirando ele do ambiente administrativo e passando ele para o ambiente financeiro. O Luciano perguntou, né, mas essa carga inicial tem que estar com data do dia 10/1/2022? Vou explicar melhor essa situação para vocês. A gente manda a primeira carga lá em 10/1, ok? Por quê? É a data onde começou a valer a obrigatoriedade. Mas vamos supor que um funcionário, nesse meio do tempo, em junho, ele recebeu uma promoção e ele foi para um ambiente diferente. Então, eu tenho que mandar outro ambiente. O que acontece? Esse ano de 2022, independente de quando você mandar a informação, você não vai ser multado, tá? A carga inicial em 10/1/2022 é para aqueles funcionários que estavam ativos. Carga inicial para funcionário que foi admitido é na data de admissão dele. Quando o funcionário é admitido, subiu a admissão dele lá, a empresa subiu a admissão, as informações do SST vão em seguida. Você manda o 2220, né, com o ASO dele de admissão, e logo em seguida você manda o ambiente a qual ele está alocado. O Luciano colocou, se a empresa só providenciou o programa no mês 10 de 2022. Ok, manda com essa data. O importante é que no dia 1º de janeiro de 2023, você tenha uma informação do ambiente em que esse funcionário está. Tem que ter essa informação lá no E-Social no dia 1º. Essa informação tem que estar lá, entendeu? Aí você fala assim, a gente teve uma alteração aqui, fizemos um novo documento, mas não alterou nada? Ok, não muda nada. Mas se você teve uma alteração de responsável, uma alteração de ambiente, você tem que enviar esses eventos novamente. Não pode se esquecer disso. Por quê? É essa informação do 2240 que vai impactar no PPP, ok? Então, fiquem muito atentos
a carga inicial dos colaboradores e verifiquem se as informações realmente estão sendo enviadas, ok? Aqui nós temos a questão de declaração de inexistência de risco, né? Que a Ana acabou de explicar para a gente. Para microempresas, empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, né? Que a gente consegue identificar através da tabela do CNAE, essas empresas que não identificarem riscos ocupacionais, elas podem fazer a transmissão dessa declaração de inexistência de risco, tá? Então, a gente consegue fazer a consulta, né, desse risco através do CNAE na tabela NR4, tá? E para fazer a declaração, seria para fazer a emissão, aliás, da declaração, seria através do PGR, do governo, tá? Então, através desses portais, a gente consegue fazer a declaração de inexistência do risco dessas empresas, tá, pessoal? É isso mesmo, Luiz. Então, vamos supor assim, Ana Paula, minha empresa é grau, pelo CNAE é risco 2. Tem certeza que pelo CNAE é risco 2? Consulta lá na tabela 1 da NR4 para ver se realmente é risco 2. Ela é risco 2 e é MEEPP, isso quer dizer que ela não tem obrigatoriedade de gerar o PGR. E o PGR, junto com a LTCAT, que vem dentro dele, é que gera as informações para o 2240. Então, se eu estou enquadrado nessas duas questões, que sou MEEPP e eu sou risco 1 e 2, conforme os anexos lá da NR4, eu posso transmitir a declaração de inexistência de risco e, aí, ok, mandei a declaração de inexistência de risco. Eu vou voltar no E-Social, vou transmitir o 2240, informando aquele 09, 01, 001 de ausência de risco, e quem vai assinar, né, como responsável, aquele campinho de responsável, vocês vão ver que tem uma opção de CPF. Essa opção de CPF é para o CPF do responsável da empresa. Eu sempre falo assim, gente, se você vai fazer inexistência de risco, o CPF que coloca lá, coloca o do responsável da empresa. Não vem DP colocar o seu CPF lá falando que é inexistência de risco, não. Se o empresário falou que, não, é inexistência de risco, vamos mandar inexistência de risco mesmo, sem gerar o PGR, coloca o CPF dele lá, viu? Não coloca o seu não, porque depois, se der alguma coisa errada, ele vai falar assim, mas foi você que mandou o seu CPF aí. Então, coloca o CPF do responsável da empresa, ok? Com relação a essas partes aqui, uma coisa que eu gosto muito de falar sempre é o seguinte, tem muita empresa que fala assim, eu não vou gastar para fazer a emissão desses documentos, não, porque vai ficar um monte de papel acumulado aqui na empresa. Então, assim, com relação a isso, notifiquem. Então, notifiquem essa empresa informando que, olha, o envio dos eventos são obrigatórios. Para o envio do evento, é obrigatório você ter o documento se você não estiver enquadrado nessas disposições. E pede para ele assinar, porque ele vai estar ciente de que, se acontecer uma multa, ele foi comunicado. Caso vocês queiram, gente, um modelinho desse tipo de formulário, eu tenho alguns modelos, né? Se vocês quiserem, eu deixei meu e-mail aí, então vocês podem me mandar um e-mail que eu mando o material para vocês. Esse modelinho de informativo, porque aí vocês só mudam lá em cima, né? Onde está escrito empresa, CNPJ e responsável legal, e manda para as empresas e fala assim, ok, você não vai gerar documentação para a gente enviar as informações? Assina aí que você é responsável, porque quando ele receber aquela cartinha maravilhosa do Ministério da Previdência ou aquela notificação lá no ECAC, que não deixa a gente fazer nada se não abrir, ele não vai poder reclamar, porque a multa vai vir. E quando a gente fala de multa de SST, está lá na 2110 que essas multas vão variar de um salário mínimo até 180 mil. Então, imagina você, DP, o empresário vir falar assim, mas vocês não me avisaram, vocês não me comunicaram. Então, tenha sempre tudo muito formalizado. Quem quiser pode me mandar um e-mail lá, só pedindo o modelinho da carta de ciência, que eu mando para vocês, beleza? Bora seguir, Luiz. A respeito do PPP, né, o nosso perfil profissiográfico previdenciário.
O PPP em papel, a gente vai ter as informações geradas até 31/12. Então, a partir de 1º de janeiro de 2023, toda solicitação do PPP, todo encaminhamento, terá que ser feita através do E-Social. Tá? Então, essas informações serão levadas através do PPP eletrônico, pessoal. Gostaria de complementar, Ana? Eu gostaria. Aquelas diquinhas de quem trabalhou muito no departamento pessoal, gente. O que acontece? O PPP, deixa eu até mandar meu e-mail aqui de novo para o pessoal que está pedindo. O PPP, ele vai passar a ser eletrônico dia 1º de janeiro de 2023. Então, ele vai vir com a carga inicial em 1º de janeiro de 2023, e a partir dali, ele vai se alimentando com as informações a qual aquela pessoa estava exposta, se ele tinha algum EPI associado, todo esse tipo de informação. Porém, vamos lembrar, se um funcionário está admitido na minha empresa lá, vamos supor, desde o ano de 2010, e ele estava exposto ao risco, de 2010 a 2022, a informação dele vai estar no PPP de papel. Então, assim, não vai ser tão fácil a gente se livrar do PPP em papel. A gente ainda vai utilizar ele. Para quê? Para períodos anteriores ao 1º de janeiro de 2023. Então, se um funcionário foi admitido lá no dia 2 de janeiro de 2023, dia 1º não, porque dia 1º é feriado e a gente não admite no feriado, né? Então, ele foi admitido lá no dia 2 de janeiro de 2023, esse funcionário admitido nessa data, ele só vai ter PPP eletrônico. Então, uma coisa assim que eu gosto muito de falar com as empresas para que eu presto consultoria é o seguinte: dia 31 de dezembro desse ano, manda um e-mail para a sua clínica de medicina do trabalho e pede ela para gerar todos os PPPs das pessoas que estavam expostas a risco. Por quê? Quando o PPP era em papel, ele era obrigado só para as empresas, né, que tinham funcionários que estavam expostos a risco. Então, você só entregava o PPP em papel se tivesse alguma exposição a agente nocivo. Se não tivesse, não era obrigado. O PPP eletrônico, não. O PPP eletrônico, essa pessoa tem risco. Se ela não tem risco, se ela não faz nada, o PPP eletrônico tem que estar lá disponível. E vocês vão precisar de entregar alguma coisa, alguma chave? Não. Onde que o PPP eletrônico vai estar? Sabe, lá no meu INSS, dentro da carteira digital de trabalho? Então, lá dentro vai ter essa informação, a quais agentes nocivos ele estava exposto, a todas essas informações. Então, o funcionário vai acompanhar o PPP eletrônico dele diariamente e todas as alterações. Isso aí, Luiz. Luiz, você está no mudo. Desculpa. E quando a gente fala quando a gente fala em SST, pessoal, o SST ele não está amarrado somente nos 3 eventos principais, tá? Nós temos também aqui o evento 1005, 1200, 2206, 2200, tá? E o 2230. Como que ele vai estar integrado nesses outros eventos? No evento 1005, nós teremos a informação do FAP, ao GILRAT, ao que o colaborador vai estar exposto, né, dentro daquela empresa, e ao CNAE. A gente sabe que o FAP ele atualiza ali todo ano de acordo com o número de acidentes, né, de trabalho que pode ocorrer naquele período anual. Tá? 1.200, uma ideia assim, fantástica, tá? Para o sistema do governo controlar as empresas. Insalubridade e periculosidade. Se lá atrás eu informei que o meu colaborador ele não é insalubre e nem possui periculosidade no ambiente de trabalho dele, eu vou como que eu posso falar? Vou contrapor essa informação fazendo o pagamento de insalubridade e periculosidade na folha dele. Então, se eu falo, olha, o Luiz Felipe trabalha aqui no meu escritório, na minha cozinha, mas ele não tem nada aqui de insalubre para ele. Tá? Então, ele não vai trabalhar com produto químico, não vai trabalhar próximo ali do fogo, né? Etc. Mas aí, lá no final do mês, eu estou pagando para ele insalubridade. Isso significa que eu estou assumindo que eu estou expondo o Luiz Felipe a um ambiente insalubre. Então, concordam comigo que não fica muito ok? Basicamente, é a história do imposto de renda.
Se a pessoa que te pagou, ela declara aquele pagamento e você não declara o recebimento, o leão vai te pegar a qualquer hora. Então, nesse ponto, é muito importante a gente ter o controle mesmo, tá, dessa situação. Igual a Ana falou, a gente tem que ficar muito atento na entrega das informações para lá na frente a gente não ter nenhum problema, igual aqui no caso da própria folha de pagamento. Tá? 2200 e 2206, admissão e alterações contratuais. A gente tem a possibilidade de encaminhar as informações de treinamentos introdutórios. Então, por exemplo, eu tenho o meu pedreiro, o meu servente, eu tenho um treinamento específico para aquele colaborador. Ou se eu tenho, por exemplo, um bombeiro hidráulico, um engenheiro elétrico, eu tenho que informar também as atividades desse colaborador, o que eu passei de treinamento para esse funcionário estar realizando as tarefas dele, né? Eu lembro muito bem quando eu trabalhei em uma empresa de construção civil, a gente tinha vários treinamentos introdutórios. Inclusive, foi a empresa que eu aprendi departamento pessoal, o qual eu sou apaixonado hoje. Tá? Então, assim, a minha vida do departamento pessoal, eu comecei trabalhando nessa empresa, sou muito grato aos meus líderes, tá? que me formaram nessa profissão. Então, assim, voltando para essa parte, né, de treinamentos, é muito importante, tá, pessoal? A gente ter ciência desse ponto, tá? Para a gente não ter problema no futuro, tá bom? 2230, a questão do afastamento temporário. Ana, você pode explicar um pouco melhor para a gente, por favor? Bora lá, Luiz. Eu vou voltar só um pouquinho ali no insalubridade e periculosidade, porque a Cibele está bem em conjunto com a nossa apresentação. Antes de a gente passar para esse slide, ela já perguntou. Falando em risco, alguma recomendação especial em cadastro de quem recebe insalubridade e periculosidade? Pessoal, a informação mais importante assim, pague insalubridade ou periculosidade quando isso estiver descrito na sua documentação de medicina do trabalho. Por quê? Vou te falar assim que eu saí do ramo de condomínio agora há pouco, né? Tinha muito síndico que falava assim, paga insalubridade para ele, mesmo que não seja obrigatório, porque vai que acontece alguma coisa. Gente, no departamento pessoal não tem esse de que vai que. O que está na lei é o que vale. Então, essa pessoa que está pagando insalubridade sem estar lá na documentação da medicina do trabalho, ela está reconhecendo que existe a exposição a agente nocivo. Então, se ela está reconhecendo que existe a exposição a agente nocivo, esse funcionário, quando terminar o vínculo trabalhista dele e ele receber o PPP dele lá, o que vai acontecer? No PPP dele não vai ter exposição a agente nocivo. Ele pode levar os contra-cheques dele na Justiça do Trabalho e pedir reconhecimento de aposentadoria especial. Se ele entrar na aposentadoria especial, gente, aí é aquela questão, né? Aí que mora o perigo. Por quê? A aposentadoria especial é diferente de insalubridade. Vamos dar uma voltadinha lá na legislação. Insalubridade e periculosidade é trabalhista. Por quê? Porque eu estou pagando um adicional para o meu funcionário, porque eu estou expondo a ele a um risco. A aposentadoria especial é previdenciário, porque eu vou pagar mais imposto lá de INSS, lá das minhas contribuições, para o governo, porque eu estou expondo meus funcionários a um risco e eu tenho que pagar mais caro por isso, porque esse funcionário que ele trabalha exposto a um risco, ele vai aposentar mais cedo. Então, a pessoa que paga insalubridade, depois lá na frente, pode receber uma notificação bonitinha da Receita Federal, falando que ela também vai ter que pagar a aposentadoria especial, aquela porcentagemzinha maior lá no recolhimento. Então, assim, isso é muito importante vocês se atentarem. As informações que estão referente à medicina do trabalho têm que refletir nas informações que vocês estão mandando na sua folha. Então, por isso que é muito importante vocês terem entendimento do que são esses eventos que a gente está transmitindo no E-Social, não é só responsabilidade da clínica, não. Da questão da aposentadoria especial, caso ela seja determinada pelo juiz, né, do processo, as retificações terão que ser feitas. Então, suponhamos, o juiz determina que há 3, 4 anos de declaração deveria conter esse imposto, né, da aposentadoria especial.
teremos que reabrir todas as folhas, fazer a retificação e Meu Deus. encaminhar novamente para o E-Social, e isso eu acho que todo mundo sabe o trabalho imenso que dá, né? Segura na mão de Deus, né? Exatamente. Antigamente, quando a gente tinha que recalcular a CFIP, já era um trabalhão. Com o E-Social agora ficou um pouquinho pior. Então, gente, se vocês têm aí com vocês algum caso de que o empresário falou que tem que pagar insalubridade, mesmo sem ter na documentação, primeiro passo, pede para a Clínica de Medicina do Trabalho fazer uma avaliação para ver se realmente não precisa pagar. Eles deram um ok, falaram que não, realmente não está exposto, não tem insalubridade, não tem periculosidade. O que vocês fazem? Conversa com o empresário. Vocês não vão poder tirar. Por quê? Se vocês já estão pagando há algum tempo, é direito adquirido. O que vocês podem fazer é só mudar o nomezinho da rúbrica lá, viu, gente? Por quê? Muda o nomezinho da rúbrica lá. A gente tem muito em condomínio, tal do adicional do lixo, né? O pessoal paga insalubridade, aí coloca lá o nome insalubridade, mas é só um adicional de lixo. Bota o nome adicional de lixo. Entendeu? Porque adicional de lixo não tem insalubridade, não vai gerar aposentadoria especial, então vai lá e troca o nome da rúbrica. Por quê? Já virou direito adquirido, você não vai poder deixar de pagar. Mas coloca um nome diferente só para não deixar tão fácil, né, para a Você está Receita. ensinando o Porque seu pessoal o jeitinho dinheiro está aí. brasileiro, né, Ana? Não, mentira, gente. Ô, Marlon, depois você apaga essa parte de eu ensinando as gambiarras para o povo. Mas eu acho que está todo mundo no mesmo barco, eu acho que a gente tem que se ajudar, com certeza. É isso aí. O afastamento, né? Acabei pulando essa parte. Gente, afastamento é o maior cruzamento que a gente tem, porque no 2230, se um funcionário afastou por um acidente do trabalho, eu tenho que informar lá no tipo de afastamento, acidente do trabalho. Se eu informei um acidente do trabalho, eu tenho que ter uma CAT enviada. Ou se eu enviei uma CAT que o funcionário sofreu um acidente e eu afastei ele por motivo normal, não pode, gente, porque afastamento por doença relacionada ao trabalho e afastamento por doença normal tem uma diferencinha lá que cai no FGTS. Por quê? Se o funcionário afasta por doença do trabalho, vocês têm que continuar recolhendo FGTS. Se ele afasta por doença normal, né, doença da nossa vida e normal, você não precisa fazer o recolhimento de FGTS. Então, olha só que diferença faz. E ninguém merece, né, ter que retificar a guia de FGTS, porque aquela GFIP ali vai tarde, né? Ano que vem a gente já vai estar aí com o E-Social mandando o FGTS, mas ainda assim, o que for passado, a gente tem que retificar lá na GFIP. E aquilo lá, assim, eu falo que, meu Deus do céu, quando a gente se livrar da GFIP e do Conectividade Social, o DP vai estar no céu, porque a gente não vai precisar de ficar mais acessando o Explorer, fecha a pasta para ver se roda, para ver se carrega, né? Então, assim, fiquem muito atentos às informações, ok? Bora lá, Luiz. Perfeito, pessoal. Como conferir se os eventos foram enviados ao E-Social, né? Lá dentro do portal, nós temos um módulo, tá, a respeito de folha de pagamento, admissões, né, a fase inicial ali das empresas, e também um módulozinho referente à segurança e saúde do trabalho. Lá na parte superior, onde fica o titular do certificado, né, pessoal, o CNPJ, a nomenclatura, tem lá assim, trocar perfil / módulo. Nesse ponto, a gente tem a possibilidade de selecionar o módulo. No caso aqui, a gente tem do lado esquerdo o geral, seria para as admissões dos colaboradores, informações da empresa e folha de pagamento. Luiz, o pessoal está falando que seu áudio está um pouco baixo. Fala só um pouquinho mais alto aí para o pessoal te entender melhor. Mas, pessoal, se vocês não entenderem alguma coisa, pergunta aí que a gente vai respondendo, beleza? Beleza. Melhorou, pessoal? Vou falar um pouco mais alto então, tá? Vamos lá. A respeito, né, do módulo voltado para a segurança e saúde do trabalho, nós temos lá dentro do portal do E-Social o íconezinho próximo ali do CNPJ, né, dessa empresa, ou CPF, né, da pessoa física, a opção de trocar o perfil / módulo. O que seria isso? Trocar o perfil seria basicamente acessar a procuração do certificado, né? Eu tenho uma empresa X, eu quero acessar a Y através do meu certificado. E também o módulo, que é voltado para a área geral e segurança e saúde do trabalho.
Na aba geral, a gente vai falar ali sobre admissões, desligamentos, as informações da empresa e folha de pagamento. Na aba de segurança e saúde do trabalho, é onde a gente vai entrar com todas as informações pertinentes a essa rotina, tá? Como que a gente vai verificar o que foi transmitido ou não? Basicamente, a gente vai entrar no cadastro do trabalhador, tá? Então, a gente tem ali um exemplo que a Ana montou para a gente, que é o menu de trabalhador e empregados. Basicamente, a mesma consulta do empregado lá dentro do módulo geral. A gente vai entrar com o CPF desse funcionário, tá? Quando a gente entrar com o CPF completo do colaborador, a gente vai ter as informações do contrato desse funcionário. Então, aqui a gente vai ter disponível para a gente as comunicações do acidente de trabalho, com a situação, a matrícula, o cargo, local de trabalho, etc. Tá? Lembrando que é uma situação muito importante, gente. Dentro do XML desse colaborador, é obrigatório, não existe imparcialidade nesse ponto. É obrigatório que tenha a matrícula do colaborador, a categoria e o seu CPF, tá? Então, sempre que a clínica encaminhar o XML para vocês tentarem importar no sistema ou fazer a leitura desse XML, é importante ressaltar que esses 3 pontos são principais e obrigatórios para que o E-Social receba o evento de vocês, tá? Também temos a respeito do monitoramento de saúde, que seriam os ASOS, né? As informações ali periódicas do colaborador, condições ambientais do trabalho, né? Quais agentes nocivos que aqueles colaboradores estão sujeitos, né? Estão expostos ali durante o seu dia a dia, e as movimentações trabalhistas, que seriam a questão dos ASOS feitos durante a sua rotina, questão de retorno do trabalho, etc. Tá? Dentro aqui de condições ambientais do trabalho e agentes nocivos, a gente tem a nomenclatura, aliás, a nomenclatura não, desculpa, o ícone com o nome do colaborador, tá? A matrícula desse funcionário e a categoria para indicar. Como eu falei, 90% das vezes categoria 101, que a gente vai trabalhar mais com funcionários, tá? Data de início da condição, 10 de janeiro de 2022, e aqui a ação que a gente pode fazer, a gente pode visualizar, editar ou apagar, tá? Dentro do monitoramento de saúde, basicamente os mesmos dados. Lembrando que a gente vai ter ali a data do atestado de saúde, vai ser ali um exame periódico, no caso desse colaborador, e ele foi entregue na data do dia 24/3/2022. Existe a possibilidade da gente integrar um novo exame médico através do portal ou através do sistema, né, de segurança do trabalho de vocês, da base de vocês. Teria algum ponto, Ana, nesses layouts, né, voltado para a área de trabalho do E-Social, você gostaria de comentar? Volta lá, Luiz, naquela parte que aparece a tela de agente nocivo, essa daí. A próxima. Entra lá no ambiente do SST e confere lá se a clínica realmente está enviando os eventos. Por quê? Você terceiriza um serviço, mas você não terceiriza a responsabilidade, ok? Então, assim, confere lá, não vai te custar nada, você vai levar o quê? Umas 2, 3 horas para ir lá e conferir todas as suas empresas, só para ver se a informação está lá. Confere, gente. Se sua empresa não está enviando, entre em contato com ela. Oi, seu contrato de prestação de serviço, entra essa parte de SST? Se não, gente, começa a correr atrás e corre rápido. Eu que presto consultoria, assim, eu já não tenho mais nem agenda. Por quê? Porque está todo mundo, assim, correndo atrás de quem possa fazer, quem possa ajudar a transmitir essas informações. Luiz falou muito importante aí, porque tem empresas de medicina do trabalho que apenas te mandam o arquivo XML ou a documentação física para você transmitir. Aqui na Grupo, né, nosso sistema de folha tem o módulo SST, então se a clínica manda o XML para a empresa, todo mundo fica assim, mas a clínica me manda XML, eu só vou importar e mandar para o E-Social. Isso é tranquilo. Gente, o que a gente pegou essa semana, né, Luiz? De empresa de medicina do trabalho que mandou XML faltando informação, não é pouca coisa, não. E, assim, coisa básica, de falar para o cliente assim, olha, está faltando aqui a matrícula do funcionário, sem matrícula não vai. Olha, está faltando aqui
o CA do EPI. Eu preciso do CA do EPI para me colocar que esse EPI é válido. Não tem. Então, assim, aqui na Group, a gente faz essa leitura, né, do XML para o cliente, para ajudar ele nessa comunicação com a clínica de medicina do trabalho. Só que aí vocês vão ter que fazer essa análise. Eu tentei importar o XML, não foi. Vocês vão ter que entrar lá no layout, descobrir o que está faltando, para poder notificar a empresa de medicina do trabalho. E, gente, empresa de medicina do trabalho está lotada de serviços. Meus amigos aí que são engenheiros do trabalho, assim, estão trabalhando e estão lucrando o que eles não lucraram no ano inteiro. Por quê? Está todo mundo correndo atrás agora. Você vai encerrar aí, Marlon? Ana, muito obrigado aí pela parceria, tá bom? Por ter compartilhado seu conhecimento conosco. Tenho certeza que foi bastante esclarecedor, vi muitos clientes aqui comentando no chat que foi bastante esclarecedor. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, por também ter compartilhado o seu conhecimento com a gente.